Bom, voltando a falar dos brushes aqui, nós temos o Smooth, o Hard, o Procedural, que esse Procedural ele vai variar um pouco, ele vai dar acrescentar um pouco de noise no nosso brush, né? Ele, em vez de fazer um resultado único como esse aqui, como o Smooth, como o Hard, assim ele vai variar um pouco, vai dar um resultado mais caótico. E o Sphere, deixa eu primeiro limpar um pouco esse plane. Tá bom, deixa eu... O Matcap mudou, porque eu dei Ctrl Z. E o Sphere, ele vai fazer o seguinte, o seu brush vai ficar na forma de uma esfera, ó. Dá pra ver que muda um pouco o shape do brush aqui, ó. Ele, em vez de fazer aquela onda igual aqui com os multi, e ele faz uma elevação com um topo mais achatado. Olha aqui, o topo dessa elevação ela fica mais achatada, ela não fica uma onda, uma montanha igual o Smooth, ele fica com o topo mais achatado, porém as bordas ficam suavizadas, não fica que nem as bordas do Hard, que deixa as bordas rígidas. Ele deixa o topo achatado, meio achatado, mas com as bordas mais suaves. Né? Bom, outra configuração bacana do pincel, do brush de scope do modo, é esse stroke. Eu vou colocar aqui o Smooth Brush. Esse Stroke Interpolation é a porcentagem, porque na verdade o meu pincel ele é essa esfera suavizada. Se eu desabilitar o Stroke Interpolation e eu passar o mouse, ele só faz várias esferas. Ok? Eu vou passando aqui, ele vai fazer várias esferas dependendo da distância que eu fizer o traço. Ó. Esse Stroke Interpolate só vai interpolar entre um ponto desse brush e outro, deixando o traço contínuo. Sem o Stroke Interpolate, o traço não sai contínuo. Ele vai como se eu estivesse clicando várias vezes na tela, como se eu estivesse fazendo vários pontos. E essa porcentagem, quanto menor a porcentagem, mais contínuo vai ser esse traço. Por exemplo, aqui o padrão está com 8%, então se eu deslizar eu vou fazer esse traço contínuo. Se eu aumentar esse Stroke Interpolation para um valor mais alto, e eu vou deslizar, eu não consigo mais fazer um traço. Ele vai começar a fazer esse pontilhado. Ó. Em algumas situações eu posso usufruir disso. Ó. Independendo do resultado que eu quero, eu posso querer isso. Deixa eu limpar aqui. Então, com o stroke ativado e com um valor baixo de porcentagem, você consegue esculpir um traço contínuo. Sem o stroke, ou com o stroke, mas com um valor alto de steps, ele já fica mais espaçado, os strokes, e dá esse resultado diferente.
Mas mesmo com stroke com um valor alto, habilitando o continuous stroke, a gente consegue fazer um traço, porém você fica visível os steps do seu stroke, né? Cada onda maior dessa é um step, mas eles só foram interligados. Né? Ó, teve um step aqui, um step aqui, um step aqui, mas eles foram interligados. Esse draw stroke só vai aparecer essa linha como se fosse uma line por onde você está passando o mouse e o pincel, mas não vai fazer diferença, eu prefiro deixar desativado. Vamos voltar aqui de novo. Limpar. Uma coisa bacana também é esse normal mode, que seria o normal é a direção que os meus polígonos estão. Por exemplo, esse polígono aqui, a normal dele é para cima. Né? Ele está com a back face aqui para baixo, a front face aqui para cima, então a normal dele é aqui para cima. Mas numa malha não uniforme, se esse plano tiver sem nenhuma escultura, o plano original, ele tem todas as normais na vertical, apontando para cima. Mas aqui, por exemplo, esse polígono tem uma normal, esse tem outra, esse a normal dele está nessa direção, esse a normal dele está nessa direção, enfim. Aqui, a normal mode, a gente vai definir como que vai ser para que normal que nosso sculpting vai puxar. Eu vou apagar esse plane, como todos os polígonos deles originalmente têm a mesma normal, não vai ser fácil mostrar. Eu vou mostrar isso numa esfera. Vou criar uma quad ball. Vou colocar ela bem maior. Subdividir algumas vezes, 2, 3. E vamos colocar ela em PC para utilizar do multi-resolution. Bom, com o normal mode no average, ele vai puxar o seu scope para normal para a normal do polígono que você está esculpindo naquele momento. Por exemplo, então aqui na esfera, se eu com a ferramenta push fazer um sculpting, partindo daqui, dando a volta aqui na esfera, deixa eu subir e ativar o Stroke Interpolation. Ó. O resultado vai ser igual em todos os lados que eu esculpi. Ok? Agora, aqui eu posso mudar para um outro padrão. Por exemplo, se eu colocar em um dos eixos, o eixo Y, isso significa que a minha normal vai seguir o eixo Y. Então, se eu fazer algum scoop aqui, olha lá, a normal, o eixo Y está para cima, ele é o meu eixo vertical. Então, ele está puxando para cima. Se eu fizer aqui em cima, vai continuar puxando para cima, mas se eu fizer aqui do lado, ó, vai puxar o scooping para cima. Deixa eu tirar o wireframe. Ó, estão vendo? Se eu colocar aqui o eixo X, ele vai puxar para o eixo X. Ele vai puxar o topo do meu scooping para a direção do eixo X. Ó, aqui ele não deu resultado diferente, porque na verdade aqui eu já estou do lado do eixo X. Aqui deu um pouco. Se eu fizer o scoop aqui, dá para ver que ele puxou bem para lá. Ó. Estão vendo? Então dá para, com esse normal mode, alterando esse normal mode, dá para ter um resultado bem variado também. O mouse down, ele vai utilizar a normal do polígono que eu cliquei inicialmente.
Então, por exemplo, se eu fizer um scoop partindo desse lado da esfera até esse lado, esse polígono tem um normal diferente desse. Só que todo o meu traço vai seguir o normal desse mesmo polígono que eu peguei, de princípio. Ao contrário, se eu deixar no average, ele vai pegar os normais dos polígonos que eu vou passando o mouse, né? Por exemplo, aqui no average eu vou pegando, ele vai pegando o normal. No mouse, eu cliquei nesse, ele vai usar a normal desse. Então eu vou puxando, ó, tá vendo que esse utilizou o normal desse, mas aqui começou a vir para cá, começou a vir para cá e começou a vir para cá. Porque esse aqui, quando eu terminei o traço, estava usando o normal desse ainda. Ó, então você consegue fazer já um resultado diferente. Ó, dá para fazer como se um cabelo penteado. Ó. Ok? E tem ainda a tela, o screen, que ele vai puxar a normal, ele vai usar a sua visualização da tela como uma normal. Por exemplo, aqui, ó, como eu estou olhando diretamente para cá, ele está vindo contra a tela. Se eu fazer o scoop aqui em cima, olha lá, ele vai puxar em direção à tela. Tá vendo? Ele não vai puxar a direção de nenhum eixo ou não, ele vai puxar em direção à tela. Se eu utilizar aqui a opção Normal Mode Screen. Okay? Existem outras aqui como Vertex, Brush Center, mas não muda tanto aqui, aliás, quanto essas outras opções. Do Brush Center aqui para o Average, ele não vai mudar muita coisa. O que acontece? No Brush Center, ele vai usar a normal da onde está o centro do brush. Enquanto que em Vertex, ele vai usar a normal do Vertex que ele está passando no momento, ou seja, quase a mesma coisa. E o Average vai ser uma média disso, uma média entre a normal do Vertex e o centro do brush, vai ser o Average. Mas a diferença é muito sutil entre o Vertex, Normal Mode Vertex ou Brush Center. Você vai ver mais diferença aqui mesmo no screen, no mouse down ou nos eixos, que vai dar para ter um resultado bem diferente na modelagem. Esse modo de Density é um modo de como vai ser controlada a densidade do meu scoop. No atenuar TED, você tem esse resultado padrão que eu estou fazendo. Mudando isso para o máximo stroke ou máximo map, por exemplo, o máximo map, a altura do meu scoop vai ser controlada pela altura ali do meu material, do meu displacer do material. Então eu não vou conseguir fazer um scoop maior do que aquele máximo que foi configurado ali no mapa. O Additive, você consegue, cada vez que você fazer um scoop por cima do que você já esculpiu, ele vai aumentando a altura sem limite. Por exemplo, eu já fiz esse scooping aqui. Se eu passar por cima, ele vai aumentar mais. Se eu passar mais uma camada, mais, e você vai aumentando cada vez mais. No Atenuar TED, você também consegue esculpir uma camada em cima da outra, mas ele vai atenuando. Ó, não vai adicionando, enquanto que no Additive o mesmo valor que você fez de sculpt aqui, você adiciona por cima e vai subindo isso. No Atenuar TED, ele vai atenuando. Você já fez um scoop de uma altura, você vai fazer por cima, ele vai aumentar, mas vai ficar mais atenuado. Quanto mais você passa, mais atenuado ele fica. Para não, ao contrário do Additive que você passa. Depois que você passar de novo, ele vai passar a mesma altura, e a altura dele vai dobrar aqui.
No Atenated a altura não vai dobrar, ele vai aumentar um pouco, porque você afinal de contas passou o mouse, o pincel por cima ali, você quer esculpir de novo ali, mas ele de uma maneira mais atenuada. Aqui, continuando os brushes, além dos brushes padrões que eu mostrei, o Smooth, o Hard, esses outros aqui, a gente consegue criar um padrão alterando esses valores aqui embaixo. Ó, você pode ver que do Smooth o padrão é esse, o Hard o padrão é esse. Mas aqui no Multibrush, em Multisets, a gente consegue controlar esse valor manualmente. Então a gente acaba criando um padrão diferente. Ó, aqui ele já tem um padrão diferente. Se eu utilizar esse brush, eu vou ter um resultado diferente do que o brush padrão ali. Então aqui em Smooth Brush a gente consegue alterar alguma coisa. E ele tem alguns presets aqui, ó, Shape Preset. Tem o Smooth, o Linear. Ó, o Linear, o padrão dele já é um pouco diferente. O Bud, ó, o padrão dele é diferente. Isso vai dar um resultado diferente aqui no seu Sculpting. Deixa eu aumentar um pouco o brush. Bud, Sharp, Fat, Very Sharp. Dependendo do padrão ali, você tem um resultado diferente. Deixa eu limpar um pouco. Tá bom. Só para eu ter espaço para esculpir, para mostrar. Aqui a gente pode esculpir com uma imagem. Então a gente tem o Image Brush. Aqui ó, o Smooth, aqui você vem no Image Brush e aqui embaixo a gente tem aqui a opção de selecionar uma imagem, um mapa de alfa, um mapa de escala de cinza para esculpir. Por exemplo, se eu utilizar esse mapa, ó, segurando o botão direito, eu estou aumentando o tamanho do brush, e ali você já consegue ver o seu mapa de alfa. E você vai imprimindo esse mapa no seu modelo. Deixa eu alterar o mapa aqui para essa toroide. Olha aqui. Você consegue imprimindo no seu modelo. A gente tem uma opção aqui que é o Emboss. Que esse Emboss o que faz? Deixa eu mudar para o Smooth mesmo. Eu defino o tamanho do meu brush. Se eu puxar para a esquerda, ele sobe. Se eu puxar para a direita, ele afunda. Olha. Se eu utilizar esse Emboss com o meu Image Brush e a minha rosquinha, eu consigo fazer isso aqui, ó. Defino o tamanho e carimbo a minha rosquinha ali no meu modelo. Ou afundo se quiser.